Vulnerabilidade é um desafio e com o avanço do coronavírus a atenção deve ser redobrada. A reportagem é de Lívia Fernanda. A chegada do frio e o avanço do coronavírus ampliam o desafio das autoridades no atendimento a pessoas carentes. Entidades e ONGs que atuam em favelas e com a população de rua prometem ampliar doações de mantimentos e insumos contra a doença. O mestre em epidemiologia Nelson Arns, ligado à Pastoral da Criança que atua em Curitiba, diz que no caso das comunidades, o desafio é o acesso às pessoas por causa do isolamento. Então tem duas estratégias. Onde eu tenho uma circulação muito grande de vírus, o pessoal está fazendo por meio eletrônico. Então melhorou bastante acesso, inclusive nas favelas, à internet, ao celular, e o pessoal por WhatsApp e por outros mecanismos acaba orientando essas famílias. Não é a mesma coisa que o olho no olho, mas é melhor do que nada. O médico Nelson Arns acrescenta que, no caso das pastorais, pessoas foram treinadas para abordar moradores de rua e percorrer as favelas. No estado de São Paulo, a campanha do agasalho terá foco no coronavírus, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Este ano, com uma sensibilização especial para que as pessoas doem roupas ou já higienizadas ou novas, porque nós sabemos que o coronavírus tende a se manter por alguns dias nas superfícies de tecidos. Então, a campanha do agasalho este ano tem essa preocupação e justamente o destino dessas roupas e cobertores é prioritariamente pessoas em situação de rua. A secretária Célia Parnes acrescenta que a rede Bom Prato passou a abrir durante o jantar para atender as pessoas em situação mais vulnerável. A campanha do agasalho desse ano teve início em maio e vai até o fim de agosto. Mais de 20 milhões de pessoas perderam o emprego em abril nos Estados Unidos. E quem traz esta e outras informações direto de Nova York é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. 20 milhões e 500 mil pessoas perderam o emprego em abril nos Estados Unidos. A taxa de desemprego no mês foi de 14,7%, a maior desde a Grande Depressão nos anos 1930. Antes da pandemia, o mercado de trabalho vinha forte no país, com o menor nível de desemprego em 50 anos. O setor de lazer e hospitalidade foi o mais afetado, com perda de empregos principalmente em restaurantes e bares. Mas muitos outros também foram afetados, incluindo o setor da saúde. Procedimentos eletivos, que são os mais lucrativos, precisaram ser cancelados por causa da pandemia. E como muita gente tem evitado ir ao médico, alguns consultórios fecharam as portas. Os economistas esperam que algumas dessas perdas tenham sido temporárias. Nos Estados Unidos, em geral, os processos de demissão costumam ser mais rápidos, mas os de contratação também. É claro que os resultados são mais um fator para a preocupação no país, que já registra mais de 77 mil mortes e mais de 1.200.000 casos de Covid-19. Na sexta-feira, os Estados Unidos impediram a votação no Conselho de Segurança da ONU de um cessar-fogo em áreas de conflito durante a pandemia de Covid-19. De acordo com o jornal The Guardian, o presidente norte-americano Donald Trump teria impedido a votação por não concordar com uma referência indireta à Organização Mundial da Saúde, que vem sendo alvo de críticas de Trump. O texto falava sobre a necessidade de apoio às agências de saúde especializadas da ONU. Um porta-voz da missão dos Estados Unidos junto à ONU teria sugerido que se a organização vai falar sobre isso, então deve incluir também informações exigindo a transparência dos envolvidos. Lembrando que Trump chegou a suspender a verba dos Estados Unidos para a OMS e diz que a agência estaria agindo para defender a China, acusação que a OMS nega. De Nova York, Mariana Jangiacomo. E o lockdown começa a valer nesta segunda-feira em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Tem lockdown e multa para pessoas que estiverem circulando nas ruas da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves, pela prefeitura desse município, que tem o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aqui no estado, que tem 92 cidades. A recomendação para o lockdown foi
feita pela Fundação Oswaldo Cruz, que também já fez essa sugestão para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Niterói estabeleceu alguns serviços essenciais que estão imunes dessa multa. As pessoas que trabalham nesses serviços não serão multadas. Padarias, farmácias, postos de combustíveis e super e hipermercados. Quem não estiver numa atividade essencial e for flagrado pela Guarda Municipal de Niterói, perambulando pelas ruas e avenidas do município, vai ser multado, vai ser autuado. A multa de R$180. Segundo a Prefeitura de Niterói, esse lockdown começa a valer a partir da próxima segunda-feira e vai até pelo menos o domingo seguinte. Mas existe a possibilidade de haver uma extensão dessa medida, desse lockdown na cidade de Niterói, na região metropolitana. Muitos casos e também mais de 40 óbitos no município de Niterói. Niterói tem ainda uma outra característica, uma grande concentração de população idosa. Mais de 20% dos moradores da cidade têm mais de 60 anos de idade. Do Rio de Janeiro. Polícia Federal vai ouvir na semana que vem ministros e delegados citados pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no depoimento da semana passada. A reportagem é da Luciana Verdolim. A Polícia Federal ouve na próxima semana o depoimento de 3 ministros do Palácio do Planalto, da deputada Carla Zambelli e 6 delegados, dentro daquele inquérito que investiga as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria supostamente tentado interferir na Polícia Federal. Aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é que os ministros da Casa Civil Braga Neto, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno, e da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, sejam ouvidos na próxima terça-feira. Alexandre Ramagem, que o presidente Jair Bolsonaro ainda quer ver à frente da Polícia Federal, também será ouvido. Ontem, a Advocacia Geral da União pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que reconsiderasse a decisão de impedir a nomeação de Ramagem. O ministro negou o pedido e arquivou o caso. No processo que investiga a questão da interferência na Polícia Federal, a queda de braço do governo e do Supremo terminou ontem, quando o vídeo completo, sem qualquer edição, da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi solicitado pelo ministro Celso de Mello, foi entregue ao tribunal. Um dos questionamentos do governo era com relação à questão do sigilo. Celso de Mello abriu o sigilo de toda a investigação, mas ontem determinou pontualmente que o material entregue pelo governo não será divulgado. O presidente justificava a resistência em apresentar o tal vídeo ao afirmar que existem nele informações de segurança nacional. O que se comenta, no entanto, é que o problema é que o vídeo teria crítica de integrantes aqui do governo exatamente ao Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente Hamilton Mourão tentava minimizar a polêmica desde cedo e afirmou que o presidente se preparava para atender ao pedido do Supremo. A reunião ministerial do dia 22, ela não teve nada demais, e o presidente, eu acho que já tomou as providências aí para entregar o vídeo que está sendo... Ontem o presidente participou da reunião no Ministério da Defesa para discutir ações em defesa da Amazônia. Segundo o vice-presidente, as ações que serão comandadas pelas Forças Armadas serão iniciadas na semana que vem. Nós vamos fazer dentro das limitações, uma vez que tem grande parte do emprego das Forças Armadas voltado para o coronavírus. Então, essa operação ela vai começar, vamos dizer assim, de uma forma mais limitada e ela vai se prolongar posteriormente quando iniciar para valer mesmo o período das queimadas. A ideia é ter 3 bases permanentes e, a partir dessas bases, iniciar as operações. Serão definidas 20 áreas prioritárias. Os estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará serão os principais alvos das operações. Mourão explicou que o objetivo é reduzir agora, neste ano, os focos de queimadas na Amazônia durante o chamado período seco. Ainda não há focos de incêndio, uma vez que ainda chove na região, mas já existem ocupações irregulares. De Brasília, Luciana Verdolim. As concessionárias de veículos vivem cenário desolador. A informação é de Marcelo Matos.
O setor automotivo ressalta os efeitos políticos na crise econômica derivada do coronavírus. Após a paralisação de 63 fábricas, em abril foram produzidos 1.800 veículos em todo o Brasil. É o menor volume da história desde 1957, quando havia 6 montadoras no país. O presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, destaca o cuidadoso retorno gradativo da produção em maio, mas garante que a questão sanitária é prioridade sobre a econômica. Mas Luiz Carlos Moraes ressalta que a situação do Brasil poderia estar melhor. Parte dessa desvalorização exagerada não é econômica, ela é política, ela é crise institucional, e que os agentes que, infelizmente, deviam estar trabalhando de forma coordenada estão prejudicando ainda mais a economia. Infelizmente, nós temos pessoas, políticos, que ainda não perceberam a gravidade da situação e as consequências dessa crise. E eu acho que parte dessa instabilidade no sistema financeiro, na economia, poderia ser evitada se a gente tivesse uma ação coordenada e se a gente pensasse no Brasil. No acumulado de 2020 até abril, o setor já registra queda de 40% na produção, 587 mil contra 965 mil veículos no mesmo período de 2019. Numa cadeia, o fechamento das concessionárias na quarentena derrubou em 76% as vendas. O presidente da FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos, Alarico Assunção Júnior, lembra que as mais de 7 mil empresas não conseguem vender e continuam sem acesso ao crédito. E 30% podem quebrar nos próximos 15 dias. O que nós precisamos é liquidez. Eu quero deixar muito claro aos ouvintes da Jovem Pan, a FenaBrave não fez e não fará nenhum pleito de benefício ao nosso setor. Não se trata disso. O nosso pedido, o nosso pleito é para que haja equilíbrio. Por que o equilíbrio? Nós precisamos de postergação de pagamentos de impostos federais para que possa dar um fôlego ao nosso setor, para que continue naturalmente de pé, continue funcionando. O estado de São Paulo representa mais de 25% das vendas do Brasil e caiu 99% em abril. Há estoque nas concessionárias para 4 meses. Ainda há 55 fábricas fechadas e 95 mil trabalhadores fora das linhas de montagem. Já as concessionárias empregam 315 mil pessoas em 1.055 cidades do país. E agora o esporte. A FIFA anunciou novas regras para a retomada do futebol no mundo. É com o Giovanni Chacon. A International Board, órgão que define e faz a gestão das regras do futebol, aprovou nesta sexta-feira as mudanças que a FIFA colocou em questão para a retomada do futebol pelo mundo. A ideia na alteração no número de substituições num jogo foi aprovada com base na crise causada pela Covid-19. Agora, ao invés das 3 tradicionais substituições, serão possíveis 5 mudanças em 3 momentos distintos da partida, sem contar o intervalo. Entretanto, essa alteração tem prazo de validade. A nova regra, que poderá ou não ser aceita pelas federações dos países e pelos organizadores regionais continentais, vale para competições previstas para serem concluídas, retomadas ou iniciadas até 31 de dezembro deste ano. A adoção da mudança é opcional, assim como o VAR, o árbitro de vídeo, que aqui no Brasil já é utilizado por alguns campeonatos estaduais e pelas competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Competições que deverão ser realizadas ou retomadas, como o término do Paulistão, pode sim fazer uso dessa regra provisória. A CBF já decidiu que irá usar a mudança nas competições realizadas pela entidade. O assunto deverá ser pauta nas próximas reuniões na Federação Paulista referentes ao retorno do futebol.